Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Agradecendo a Deus por mais uma vez nessa manhã de domingo, temos a oportunidade de estar aqui para ouvir um pouquinho do Evangelho, para a gente se melhorar um pouquinho, né? Nós estávamos assistindo o vídeo lá atrás, eu e o Fábio, dos passarinhos fazendo ninho e tal. Essa é a lei do trabalho, eles cumprem 100%, né? Vê se alguém na natureza, algum animal tem emenda feriado, férias, abono emergencial, fundo de garantia, não tem nada, né? Daí o Fábio falou assim para mim, a gente passou de animal, agora que nós somos nominal, a gente quer tirar as férias do tanto que trabalhou hoje. Tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais da casa, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao empenho e ao trabalho dos mentores espirituais dessa casa, de preparar esse ambiente para nós. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Jesus, por tudo aquilo que temos, pela casa que nos abriga, pela roupa que vestimos, pela comida que comemos, pelo trabalho que temos, pela nossa família, nossos amigos. Que todos aqueles que se sintam desamparados e se sintam nas trevas possam fazer uma pausa em seus pensamentos e percebam que sempre ao seu lado todos nós temos a companhia do nosso amigo espiritual, do nosso mentor espiritual, anjo da guarda. Todos nós, por mais defeito que tenhamos. E pedimos que aos desencarnados que aqui estão na manhã de hoje, permaneçam nessa casa, onde serão orientados, esclarecidos e atendidos. Que o nosso irmão Fábio seja intuído, seja orientado na mensagem do Evangelho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. Bacana, hein? Feriadão, casa cheia. Bom, domingo é dia de estudo do Livro dos Espíritos. Então, dando sequência ao Livro dos Espíritos, dando sequência ao Livro dos Espíritos, a gente vai então estudar as questões 629 a 648. Esse tópico tem o título dado por Allan Kardec de O Bem e o Mal. Então, são 19 questões, mas de uma importância suprema. Afinal de contas, o progresso do espírito exige que ele faça o bem, que ele procure viver sua vida pautada na realização do bem. Fazer o bem é a alavanca de desenvolvimento do espírito. E esse capítulo, esse tópico, essas 19 questões, elas vão nos traçar as bases para a gente entender como se orientar nisso. Temos ideias do que possa ser o bem e o mal também, mas às vezes essas ideias não correspondem à realidade. As ideias, assim, nós temos uma visão ainda muito distorcida de certos conceitos, né? E esses dois conceitos são realmente muito distorcidos na nossa compreensão. Então, Allan Kardec propôs um esclarecimento muito objetivo para servir de base. Quando a gente fala, então, para o espírito fazer o bem, buscar crescer na execução, na promoção do bem, é a partir desses conceitos.
entendendo que seja isso. Alguém aqui pode se dizer uma pessoa má? Ou dar um exemplo de alguém que seja: fulano é uma pessoa má, fulano faz uma pessoa, é uma pessoa que vive o mal. Quando a gente fala nisso, as ideias que vêm à nossa mente já são bem direcionadas. Falar em fazer o mal, né? Fazer o mal. Filmes de terror, filmes de crime, serial killers. É uma noção que a gente tem. E a partir dela, muitos de nós, então, eu não sou criminoso, eu não sou assassino, eu não sou um Fred Krueger da vida. Logo, não sou eu alguém que faz o mal. Aí Kardec vem. Na época não existia filmes de terror. Existia uma literatura fantástica, mas não tinha os filmes de terror como a gente tem hoje. Mas mesmo assim foi necessário que ele enfrentasse esse tema. Então, todo esse tópico começa com duas definições de conceitos. Kardec primeiro vai perguntar na espiritualidade sobre a moral, o conceito de moral. Porque é outra pedra angular do desenvolvimento do espírito, o progresso moral. A doutrina espírita coloca em dois planos o campo de desenvolvimento do espírito, moral e intelectual. Porém, o que alavanca o crescimento do espírito é o crescimento moral. Tá, e o que é moral? Primeira definição desse tópico. E a segunda definição: o que é o bem e o mal? Como definir bem e mal? Então, o estudo começa a partir daí. Regra de moral: o que é moral? Todo mundo fala em moral. Todos os debates sociais trazem esse tópico à tona, moral. Mas e o conceito de moral? E é um conceito delicado, porque ele é muito próximo do conceito de ética, que também é um termo, inclusive agora em épocas mais conturbadas que nós estamos vivendo hoje, é um tema que vem muito à tona, A ética nas relações pessoais, a ética nas inter-relações dentro de uma sociedade. São conceitos similares, mas não são a mesma coisa. São diferentes. Entende? É possível que haja ética sem moral. Então, há uma necessidade de bem compreender isso. Que moral? E também existem vários tipos de morais, vamos dizer assim. Existem vários tipos de morais. Tem a moral que é adaptada aos costumes de um determinado povo, de uma determinada sociedade, que muda, ela é transitória porque ela evolui conforme a evolução dessa própria sociedade, desse grupo. Então nós estamos falando de outro tipo de moral aqui. Questão 629 começa assim: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Essa moral é uma moral íntima, é a moral intrínseca do ser humano, aquela que orienta e que norteia as suas condutas, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Não necessariamente as condutas, porque a gente muitas vezes realiza algo que está dissociado do nosso sentimento. Então a gente tem que ir na gênese, e o estudo dessa gênese dos nossos sentimentos, do nosso mover, do nosso pensar, é a moral, é essa moral que Kardec trata. E que moral é essa? Como a gente define isso? Bem proceder, identificando o bem e o mal, separando aquilo que é o mal e buscando aquilo que corresponde ao bem para as nossas condutas, para os nossos pensamentos. Então a questão 630 é a sequência. Como se definir bem e o mal? Como se distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então vejam,
voltando à ideia do mal dos filmes de terror, dos filmes de crimes, de violência. Evidentemente, nenhum de nós se enquadra com esses personagens de cinema, personagens de literatura, para a gente chegar e falar: somos maus, somos vilões, somos bandidos. Aqui nós temos uma qualificação do mal, qualificação mais extremada. Porém, vai mais além, o conceito vai muito além. Muito além. Quando a gente estuda a doutrina, já foi falado muito aqui sobre isso, né? É um dos temas basilares da doutrina. Entender, por exemplo, o que significa caridade. Caridade, a gente sabe que não é ação, é sentimento. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. É o que está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, a pessoa que pratica assistencialismo, doando cesta básica, trabalhando, fazendo trabalho voluntário, né? Auxiliando pessoas em condições de vulnerabilidade, quando faz isso motivado por razões outras que não esses três sentimentos que definem que seja caridade, ela faz isso motivada pelo sucesso que ela pode obter no Instagram, as selfies que ela tirou praticando, ou motivada por um possível ganho político, porque aquela ação pode ajudar a alavancar uma eleição, algum cargo político, vereador ou deputado, etc. Ou porque a gente vai aparecer, vai criar uma persona bacana para impressionar o rapaz ou a garota que você está interessado, ajudar na arte da conquista, entende? Está se fazendo mal, porque essa ação está contrária à lei de Deus. Agora, ninguém de nós vai imaginar isso, né? Mas está trabalhando, mas está ajudando. Como é que pode? Sim, porque essa definição do mal, e aí a gente tem que limpar a nossa mente desses conceitos distorcidos que a gente tem amealhado há tanto tempo. Esse conceito do mal é íntimo, ele não se classifica, ele não se configura em relação à nossa consequência, ao resultado da ação, ao objeto da nossa ação. Eu estou ajudando alguém, perfeito. A pessoa que está sendo ajudada, a pessoa que é o destinatário desses atos, ela está recebendo um auxílio. Porém, para mim, a consequência que essa ação resulta para mim é a consequência de quem pratica o mal, porque é um ato que se afasta da lei de Deus, é um ato que se afasta das leis naturais. Então Kardec deixou isso claro, a espiritualidade insistiu, foi enfática nisso, para abrir esse estudo já para ensinar isso, para esclarecer isso. O bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus, o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. O egoísmo, o materialismo, o individualismo, a vaidade, são todas características que afastam-nos da lei de Deus. Logo, todos os atos realizados com base nesse tipo de motivação são atos que se classificam como atos maus, a prática do mal. Só que no primeiro olhar a gente não vai perceber isso, porque acha que está fazendo bem, não percebe. E aí a gente tem um grande problema para o nosso caminhar, porque quando nós voltarmos à nossa realidade concreta, que é a realidade do Espírito que somos, quando completarmos essa existência e voltarmos, e tivermos de nos enfrentar, de nos deparar com o balanço da nossa existência, para ver se dele a gente conseguiu extrair algo que nos fizesse progredir, que nos fizesse realmente concretizar uma evolução, a gente vai se deparar com uma contrariedade muito grande, porque aquilo que achávamos que poderia ser algo produtivo não é. E aí a lei tem uma consequência muito clara: volta e faça de novo. E a gente vai poder voltar quantas vezes for necessário até acertar. E essa é a beleza da lei de Deus. A gente volta,
faz de novo e faz até acertar. Porque o que nos está garantido é isso, acertar para evoluir. Ninguém vai ficar fora dessa rota. Ninguém vai ficar abandonado dentro desse conceito. Mas para o espírito isso pode gerar um problema muito grande. O espírito isso gera, que gera uma frustração, gera um sentimento de desânimo. E aí vem aquela pergunta: estamos preparados para lidar com esse tipo de contrariedade no campo do espírito? Porque se nós, na menor contrariedade aqui na Terra, que são coisas transitórias, passageiras, a gente já se abala tanto. Agora imagina diante de uma realidade que nos impacta diretamente na nossa existência real como espíritos. Entende? Esse é um problema. Entender esses conceitos nos faz evitar, ou nos fornece elementos para evitar, buscar contornar esse tipo de consequência, que fatalmente vai nos atingir, porque é algo que todos nós, faz parte da existência de todos nós. Então, as ideias começam a partir disso. E aí Kardec começa então a desenvolver várias abordagens em cima desses dois temas, para deixar bem claro como nós podemos atuar, como nós podemos fazer essa definição e essa escolha correta. Então ele começa a colocar sobre as condições que o homem tem para entender, faz essa distinção. O homem consegue, ele tem elementos para distinguir o que seja o bem e o mal, né? Que mais temos aqui? Existem possibilidades de enganar-se, fazer o mal achando que está fazendo bem, que é o que a gente deu exemplo agora, muito comum, né? Muito comum. E quando a gente é obrigado a tomar atitudes que acabam resultando em dor, em resultados, em consequências negativas, estamos também praticando mal? Então começa a fazer uma série de questionamentos que vão estar relacionados à responsabilidade, a questão da responsabilidade. E tudo isso se centra a partir de uma outra constatação que está na questão 637 ou 637 e 638. O mal é sempre o mal, porém a responsabilidade daquele que o pratica é proporcional aos meios de que ele dispõe para entender o que seja o bem e o mal. Então aqui a gente já tem então um desdobramento desses conceitos. Já sabemos o que é o bem e o que é o mal. A prática, seja de qualquer um desses dois polos, ela vai gerar consequências positivas ou negativas de acordo com o ato praticado. E essas consequências implicarão na responsabilização do seu agente, seja positivo ou seja negativo. O dano que se causa exige reparação. O bem que se causa fornece recompensa. Recompensa que é o próprio desenvolvimento do espírito. Ok. Então, é possível separar esses dois conceitos? É. Ou seja, é possível que alguém cometa o mal sem ser responsabilizado por isso? Sim, é possível. É possível por quê? Porque ainda há aqueles que não têm condições de entender e de realizar essa distinção. O exemplo que Allan Kardec traz para visualizar isso diz respeito aos selvagens, as tribos selvagens que ainda existiam no século XIX e hoje praticamente são extintas, já foram incorporadas à civilização, né? Raríssimas talvez. Mas no século XIX ainda existiam tribos com costumes canibais. Ele fala: o selvagem que mata e come carne humana, ele é responsável por isso? Ele responde por isso? E os espíritos então explicam: vai tudo depender da capacidade que o indivíduo tem de compreender e fazer essa distinção entre o bem e o mal. Os selvagens, e também isso já foi dito aqui no Livro dos Espíritos em capítulos anteriores, eles são as primeiras encarnações do espírito na sua evolução.
Eles representam as primeiras experiências humanas encarnadas. Então estamos tratando de espíritos realmente ignorantes, no sentido de que ainda estão necessitados de aprender com as experiências da vida. E aí a gente retoma um dos conceitos básicos lá do começo do Livro dos Espíritos. Todo espírito é criado simples e ignorante, para aprender e crescer em função das suas experiências, das suas vivências, aprimorando o exercício do seu livre-arbítrio. Então o indivíduo que está naquela circunstância ainda, naquela condição evolutiva inicial, vive num meio primitivo, com elementos de cultura primitivas que são transmitidas de geração em geração, perpetuam dentro daquele ciclo. Realmente não tem condições de discernir. Até porque o próprio canibalismo nessas tribos antigas, e algumas delas tinham um significado, vamos dizer assim, bem rústico, mas era espiritual. Não era algo negativo para a visão deles que praticavam. Então você não vai culpar, responsabilizar. Não, nesse caso não. A partir desse desenvolvimento dessa compreensão, a nossa responsabilidade se estabelece e ela vai se fortalecendo à medida em que a nossa condição intelectual se desenvolve, que nos dá mais elementos para entender as coisas de forma mais precisa, né? Então, hoje que estamos aqui, todos nós buscando entender esses mecanismos, essas ferramentas de funcionamento das leis da vida, né? A partir da doutrina espírita, que é uma doutrina que tem natureza científica e filosófica, além da natureza espiritualista, é porque a gente já tem um estofo intelectual para trabalhar com essas ideias. Então não nos cabe mais buscar desculpas. Essa responsabilização já não é mais mitigada, já é plena. Entende? Então, a partir daí, a responsabilidade vai existir sempre. Mesmo quando formos impelidos a fazer isso, Kardec traz um outro exemplo que também é atual, porque a gente está tendo uma guerra na Europa, né? E se formos obrigados? E se de repente um país vizinho invade o nosso país injustamente, a gente tem que então reagir para manter a soberania, para manter a integridade do nosso povo? Estabelece-se uma guerra, um conflito, e nesse conflito fatalmente morreram pessoas inocentes. Há responsabilidade nisso também? Sempre há, embora as circunstâncias possam atenuar. No caso de uma guerra, por exemplo, quando o indivíduo é convocado, ele não pode abandonar a convocação das forças armadas do seu país. Ele vai responder por um crime se ele fizer isso, vai ser preso. Então, existe essa obrigatoriedade dentro da nossa sociedade. Então, não há como fugir. Porém, mesmo assim, o espírito escolheu voltar naquele meio, propenso àquela circunstância. E aí vem uma outra colocação que Kardec aborda nesse tema, a questão da incidência do meio. E se eu nasço em um meio que me estimula a praticar o mal, eu tenho responsabilidade também? E aí a gente tem uma série de exemplos. Nosso país é pródigo em oferecer exemplos nesse sentido. Meios que são propícios a estimular no seu indivíduo, naquele que mora ali, condutas que são totalmente apartadas das leis naturais. Há responsabilidade nisso? O primeiro ponto que os espíritos abordam nas respostas é esse. Há. Por quê? Porque ele não nasceu lá por acaso. O espírito, e a gente já estudou isso também em capítulos anteriores do Livro dos Espíritos aqui, o espírito escolhe as provas que vai enfrentar na sua encarnação. Então, se ele nasce num meio
nasceu numa comunidade que é dominada por traficantes, pelo tráfico. Ele escolheu nascer lá, porque a princípio ele entendia que naquele meio ele poderia desenvolver caracteres da sua individualidade que lhe pudessem fortalecer no seu desenvolvimento, na sua evolução. E aqui realmente há, porque a resistência ao mal no meio que favorece esse mal, ela traduz um ganho, um progresso muito elevado para o espírito. De fato há. Só que às vezes o espírito escolhe esse tipo de prova sem ter a necessária compreensão dos seus limites. A gente acha que dá conta. E não dá, às vezes não dá. Circunstâncias nos levam. Entende? De qualquer forma, ele foi para esse meio por uma escolha. Logo, ele não vai poder se eximir da sua responsabilidade, alegando que ele estava num meio que ele não tinha como evitar, era irresistível. Aliás, os espíritos falam que existe o mal. Kardec coloca aqui, cadê? Aqui eu vou achar a questão exatamente. Bom, mas eu vou traduzir para vocês. Existe a incidência, existe a influência do meio, existe, porém essa influência não é irresistível, e essa distinção que Kardec e a espiritualidade faz. A influência existe. Se você nascer num meio, numa comunidade dominada pelo tráfico, é óbvio que desde pequeno você vai estar convivendo com circunstâncias inerentes àquele tipo de conduta que é uma conduta criminosa. Porém, essa influência não é irresistível. E esse é o ponto de distinção que os espíritos fazem quando estudam a questão. O mal pode realmente agir como uma influência do meio, mas não é irresistível. E aí a gente completa. Não sendo irresistível e constatando que o espírito escolhe nascer submetido àquele meio, então a falha, o nosso arrastamento nesse meio das condições maléficas vai atrair nossa responsabilidade, sim. Então são coisas muito... é difícil da gente ter conta disso. A gente se acostumou, e isso se dá por quê? Por causa de concepções equivocadas que a gente vai transmitindo e retransmitindo, que são concepções criadas a partir de uma necessidade do espírito estar acomodado. A gente desenvolve elementos para tentar compatibilizar a nossa vontade de crescer com a nossa falta de vontade de se esforçar para isso. E aí criamos esses subterfúgios. E aí criamos essas ideias distorcidas. E vivemos em função delas. Praticar o bem é fazer a caridade, é praticar assistência. Não é isso. Mas a gente criou essa visão. A gente vem vivendo nisso há séculos, sem se dar conta. E isso aqui não é algo que a doutrina espírita trouxe. Os espíritos só esclareceram algo que já está radicado lá no Evangelho. Você quer fazer o bem? A regra de ouro que Jesus trouxe no Evangelho: faça ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse. Trate o próximo como você gosta de ser tratado. Isso é básico. Quem gosta de ser tratado de forma humilhante? Quem gosta de ser tratado de forma agressiva? Quem gosta de ser tratado com desprezo? Ninguém. Só se a pessoa tem algum transtorno, é masoquista, mas é uma doença, tem que tratar. Não é normal. Ninguém.
E as pessoas não se dão conta de que. E às vezes a gente vai, porque eu já vi isso, você sai, vamos fazer uma campanha para doar brinquedos no Natal, né? Aí ficava aquela competição de selfies na hora de entregar. E ninguém se dá conta de que esse tipo de conduta, publicar no Instagram para conseguir likes e tudo mais, está agredindo a integridade da pessoa ali que está numa situação de carência. A gente não vive esse tipo de situação na nossa existência, né? Nenhum de nós aqui está em situação de vulnerabilidade. A gente não sabe o que é estar nessa situação. E ainda assim tem que se sujeitar a esse tipo de disposição. Entende? Muitas das vezes, esse assistencialismo, quando é feito com razões, motivos mais individualistas, ele vai sanear aquela necessidade material do momento, mas ele é muito agressivo, às vezes mais agressivo do que uma simples ignorância daquela pessoa. Às vezes a pessoa que ignora o pedinte na rua passa batido, ele agride menos do que aquele que dá, de forma a evidenciar que ele é superior. Não se dá conta e acha que está fazendo bem, e acha que conquistou direitos a benesses espirituais porque realizou um progresso notável na evolução da Terra. Eu não realizou. E é por isso que, com 2000 anos de Evangelho nas costas, a gente continua reencarnando no mundo de provas e expiações. Prova. Tem que fazer prova de novo? Tem. Por quê? Porque tomou pau. Tem outra razão. Bombou, faz de novo. Bombou, faz de novo. O que a gente falou no comecinho? A gente volta, começa de novo, uma nova oportunidade para tentar acertar. Porque a gente está nesse ciclo, né? Novas oportunidades. Então, qual que é o erro nesse ponto? Por que não funciona? Porque falta entender esses conceitos. Quando Jesus coloca isso como um dos princípios básicos lá atrás, 2000 anos, faça ao próximo que você gostaria que te fizesse. Já era claro naquela época, mas a gente não conseguiu digerir isso. Então foi necessário que viesse abrir ainda mais os olhos, tipo Laranja Mecânica. Vocês já viram o filme? O cara colocava um negócio assim para o cara não fechar o olho. Você vai assistir, você vai ver. Entende? É essa ferramenta aqui que eles colocam. Entendam de uma vez por todas. Bem e o mal é o tópico desse capítulo. O bem e o mal. Entendam o que é bem. Entendam o que é o mal. A gente só tem uma lei. Uma lei que realmente nos interessa para o espírito. O bem é você buscar cumprir essa lei na sua vida. O mal é o que se afasta dela. A partir daí a gente começa então a fazer outra coisa que está aqui no Livro dos Espíritos mais para frente. Vocês vão estudar mais à frente, já é na questão 919, então é mais para o fim do livro. Quando Santo Agostinho dá um conselho para as pessoas e fala: vocês querem saber se vocês estão indo bem ou não? Façam como eu fazia, uma sugestão. No fim do dia, antes de dormir, eu passava meu dia em revista. Tudo que eu fiz no dia. Acordei, fiz isso, tal. E eu via onde que eu agi bem e onde que eu não agi bem. Para tentar identificar onde eu não agi bem e no dia seguinte, em situações análogas, melhor fazer diferente. Buscar entender. Será que eu fiz isso? Será que eu estou realizando certo? Será que eu estou fazendo ou não? Como é que eu vou fazer? Como é que eu consigo ver isso? Analisar. E nessa análise a gente vai ver, tá? E isso não é um demérito, é a nossa condição. A gente vai ver que a gente pratica o mal muitas vezes por dia, sem perceber. Mas eu não mato, mas eu não roubo, mas eu não estou traficando,
É lógico, a gente não está mais nesse ponto extremo. Espero que não tenha nenhum serial killer aqui na sala. Mas a gente abandonou isso faz tempo. Mas não é só disso que se trata. Não é só disso que se trata. Aí você vai lembrar do seu dia a dia. A gente lembra e percebe, eu percebo, poxa vida, eu estou dirigindo no centro da cidade, eu vou vir na esquina e nem dou seta. É o egoísmo nosso que faz isso. Porque nem no meio coletivo, onde a minha ação pode refletir positivo ou negativamente nos outros, diretamente, eu consigo agir pensando minimamente no outro. Ah, mas está distraído. Sim, a distração é voltar para o nosso umbigo. Ninguém se distrai pensando no outro, né? A gente só se distrai pensando na gente mesmo. Nas nossas situações. Então, são situações tão pequenas, né? Do nosso dia a dia, mas acontecem. E a gente nem se dá conta. Por quê? Porque não presta atenção, não absorve esse conteúdo, essas definições para a nossa existência. E aí a gente vai criando circunstâncias, criando atalhos. Ah, mas eu não podia ter feito diferente. Sempre pode. Os espíritos ficaram aqui. Não importa onde você nasça, sempre pode fazer diferente. Não existe mal irresistível. Não existe. Então essa desculpa não cola. Volta a linha. O que está faltando? Está faltando eu entender o que é o bem e querer praticar esse bem. Querer praticar essa lei. Porque de resto, gente, se a gente não entende o que é o bem e o mal, como é que a gente vai crescer? Como é que o espírito evolui? Não evolui. Não evolui. Continua no estágio B, que é o nosso. A é o mundo primitivo. A gente já deixou esse mundo, porque até evoluiu para o patamar B, né? Essa população de provas e expiações que nós somos. Bom, mas vamos ficar nisso eternamente? Vamos perder tanto tempo assim? Né? Daí, então, por que se viu essa necessidade de pegar um capítulo só para entender isso? Só para, sabe? Pense, entendam de uma vez por todas, compreendam o que significa isso, porque isso vai orientar a sua existência. Senão a gente vai continuar errando, e sabendo que esse erro não é um erro excusável, porque nós não somos ignorantes. A nossa condição intelectual já nos deixou, já nos fez deixar de sermos ignorantes faz tempo. Aí a questão é na vontade. Há ou não vontade de praticar o bem? Se há, então a gente absorve o conceito. Ok, eu quero, como que eu devo fazer? É assim? Então está ótimo. Embica. Perfeito. Isso é que alavanca o crescimento do espírito. Se não, há vontade? Então tá bom, fica para a próxima. Aí, novas chances, novas oportunidades. Começa que não quiser, volta. Bom, é da lei, você vai ter todas as oportunidades, mas a que custo, né? Perder tempo deliberadamente não é algo positivo para o espírito. Certamente não é. Então, minha gente, vocês estudem, recomendo-lhes, peguem o livro dos espíritos, questões 629 e 648. 19 questões essenciais para todos nós. O livro dos Espíritos é essencial, mas isso aqui é um núcleo muito importante, principalmente para a gente fazer essa análise, como estamos vivendo e onde precisamos aperfeiçoar. Porque precisar a gente precisa, agora precisamos saber como e onde, a partir desses conceitos. Aí a gente vai voltando. A gente já programa então a nossa próxima palestra para outra reencarnação, para falar de novo da mesma coisa. Vamos voltar de novo, então, daqui a 120 anos, né? De maio de 2112, a gente está aqui, mesma coisa. Vamos estudar de novo esse livro, ver quem sabe a gente aprende. Então é isso, gente. Agradeço a paciência de vocês. Vocês tenham um ótimo domingo, um excelente feriado. Feriado de domingo, né? Com o Dia das Mães.
E aí próximo encontro a gente dá sequência para os estudos. Muito obrigado. Então a gente agora vai levando o nosso pensamento com muita alegria, com um profundo reconhecimento no coração, pela possibilidade de estarmos aqui novamente reunidos mais uma semana para estudar, tentar compreender de forma mais profunda, de forma mais ampla possível o Evangelho do Cristo, do nosso Mestre, à luz da doutrina espírita, formatada por Allan Kardec. Num ambiente tão abençoadamente preparado para nos acolher, para nos estimular as melhores reflexões, as mais profundas intuições e percepções para desenvolver esse nosso objetivo. E com essa alegria no coração a gente agradece profundamente a toda a espiritualidade amiga que de alguma forma participa conosco desse processo. Aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho, nosso muito obrigado. Obrigado pelo companheirismo, pela amizade, pela inspiração, pela intuição que nos fornece, para que a gente possa prosseguir nessa jornada que tanto nos faz despertar essa vontade de renovação e de crescimento. E levando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que nos trouxe pessoalmente esse guia abençoado de renovação e de iluminação, e que exemplificou como deve ser vivenciado, como deve ser aplicado em nossas vidas. Então, nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paz com a qual nos envolve. Pela luz que nos fornece como um farol no nosso horizonte, nos indicando e nos reiterando o caminho, infundindo-nos fé, sabedoria, força e perseverança para continuar na jornada mesmo diante das dificuldades que o mundo oferece. E rogamos a Ti, Mestre, que nos abençoe e nos acalente cada coração aqui presente hoje. Que cada um de nós possa retornar aos seus afazeres, à sua vida cotidiana, levando consigo esses ensinamentos e forte na vontade de colocá-los como um guia para as nossas práticas, para os nossos atos, para a nossa convivência humana. Que com a nossa vivência a gente possa exemplificar esses aprendizados e assim funcionar como verdadeiras cartas vivas do seu Evangelho, auxiliando, dentro da nossa pequena capacidade, a difundir e a espalhar a sua palavra, o seu modo de vida, para essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito. E assim a gente dá o nosso pequeno contributo para integrar a humanidade cada vez mais nos laços mais profundos de fraternidade, de amor e de paz emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.